Essas são as mensagens mais leves que a maioria das mulheres de qualquer partido político recebe quando entra na política. São ataques diários relacionados sempre à sua aparência e à sua conduta moral. O ambiente político no Brasil, seja dentro das instituições ou durante o processo eleitoral, é hostil para as mulheres. O que a gente viu majoritariamente, ali no primeiro turno das eleições, eram que as mulheres, as ofensas que eram direcionadas a essas mulheres nas redes sociais, eram ofensas que de alguma maneira tentavam atacar essas mulheres pelo fato de elas serem mulheres. Então, eram ofensas que estavam direcionadas aos seus corpos, às suas vidas pessoais, às suas relações amorosas, aos seus familiares, que tentavam descredibilizá-las pelo fato de serem mulheres, E que no segundo turno isso, inclusive, se estendeu a outras mulheres que não estavam concorrendo, mas que eram figuras políticas que apoiavam, que davam suporte e apoio a essas mulheres que estavam candidatas, Mas por que a política é um dos universos hostis para as mulheres no Brasil? Para responder essa pergunta, estudos científicos apontam que precisamos entender como as mulheres são socializadas no Brasil. De que forma somos educadas para nos tornarmos mulheres? Quais são os valores reverenciados pela sociedade brasileira que devemos praticar para sermos consideradas competentes ao performar o papel feminino no convívio social? Esses valores nos são ensinados desde que nascemos, na família, na escola, no trabalho, na religião, na novela, nos filmes, nas músicas, nas redes sociais e também nas instituições políticas e de justiça. A professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, pesquisa saúde mental e gênero e explica como é o processo de socialização das mulheres no Brasil. A gente vive num país sexista e a gente tem processos de socialização muito distintos para homens e mulheres. Para as mulheres, isso geralmente acontece no dispositivo amoroso e materno, dito de forma muito sucinta. A gente aprende como mulher que a coisa mais importante na nossa vida, que a gente deve priorizar, é ter um companheiro, é ter uma relação e fazer uma família. Estar sempre disponível para atender no dispositivo materno as necessidades, desejos e anseios dos outros. Política é debate. Política, às vezes, você tem que saber subir o tom, você tem que dizer, olha, não entra aqui, esse aqui não é seu espaço. Então, as mulheres, na socialização, não são preparadas para o jogo da política como ele é exercido hoje. Por causa dessa socialização centrada no dispositivo amoroso e materno, as mulheres na política são atacadas pela sua aparência, por suas condutas sexuais e não pelos seus atos e feitos na vida pública. Em geral, quando se quer atacar uma mulher na política, a primeira coisa que se ataca é a questão estética. Então, ela é gorda, ela é feia, ela é masculinizada e também um comportamento sexual. Será que ela é lésbica? Será que, nossa, ela deu para alguém para conseguir se candidatar? Precisamos de mais mulheres na política, mas as mulheres muitas vezes não se sentem seguras o suficiente. Nas suas comunidades, elas são atacadas, são colocadas impropérios, inverdades, mentiras sobre as suas vidas, ataque a seus filhos. O que mais preocupa a mulher é quando atacam os filhos e filhas. Meu filho recebeu montagens pornográficas com a própria mãe. Quando aquilo chegou bem no miolinho da minha família, aquilo realmente mexeu comigo, me deixou muito fragilizada e eu não tenho vergonha de dizer isso, eu sou uma mulher muito forte, mas tenho o direito também de ser frágil, de estar frágil. Eu estava muito frágil naquele momento. Ataques à aparência das mulheres na política e a difamação delas são apenas a porta de entrada de um universo muito perverso. Assédio sexual, assédio moral, agressão física, violência psicológica, humilhação são comuns durante o período de campanha eleitoral e nos espaços públicos de poder político. Um exemplo foi o que ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo, que representa o eleitorado da maior cidade da América Latina. Foi no plenário da Assembleia de São Paulo que a deputada Isa Pena foi vítima de importunação sexual pelo deputado Fernando Cury. O parlamentar foi flagrado abraçando a parlamentar por trás e passando a mão no seio dela. O caso foi levado ao Conselho de Ética da Assembleia e o deputado teve o mandato suspenso por 180 dias. Mas casos de cassação de mandato nos conselhos de ética do Poder Legislativo por causa de violência política de gênero são praticamente inexistentes.
Essa Casa dos Homens, ela se reproduz em várias instituições, no judiciário inclusive. Eu acho que todas as instituições de poder, geralmente nessas instituições a gente vai ter como público majoritário homens e homens brancos. Então são os primeiros a barrar aquilo ali como denúncia, porque eles se identificam não com a mulher que sofreu assédio, a humilhação, mas com o homem que assediou. Apesar de as mulheres serem 53% do eleitorado brasileiro, a participação feminina nos parlamentos é bem menor. Fica entre 15% e 20%. Se analisarmos os cargos ao executivo, como governos estaduais e prefeituras, esse percentual é ainda menor. Mesmo baixos, esses números são recordes dentro da realidade brasileira e só foram possíveis depois que o Congresso Nacional aprovou leis que garantem a participação feminina na política. Mas a violência política de gênero pode afastar essas candidaturas. E elas são expulsas e excluídas porque são traduzidas, lidas, interpretadas como não pertencendo a esse campo. Em 2021, se tornou lei. É crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Caso a discriminação ou menosprezo seja em relação à cor, raça ou etnia, a pena aumenta em 1/3 até a metade. O projeto que deu origem à lei é de autoria da deputada federal Rosângela Gomes, que sofreu violências no ambiente político de todos os tipos. Um dia eu fui vereadora na cidade de Nova Iguaçu e também encontrei uma casa onde tinha, há mais de 3 legislaturas, não tinha uma representação feminina, não tinha uma vereadora, e quando cheguei com muita dificuldade, com muita luta, enfrentei muitas humilhações, a ponto de ser chamada de macaca, a ponto de ser chamada de analfabeta, a ponto de ter a última cadeira, a última mesa, não tinha direito a um gabinete. Mas a existência da lei não garante a sua aplicação. É preciso fortalecer a cultura para combater a violência política contra mulheres. Muitas dessas violências acontecem de forma velada no dia a dia da política. A dificuldade de sair do que é aceito para o que virou crime é gigante e envolve uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, de uma sociedade que passa do isso é normal para o isso não é aceitável e você vai ser preso. E se você for condenado em segunda instância, você vai ficar inelegível por 8 anos. É essa transição que nós precisamos fazer no Brasil. Uma das formas de violência comum em arenas políticas, como os plenários das casas legislativas, são a cassação da palavra de mulheres. Há pesquisas que mostram que o tempo de fala de parlamentares mulheres é menor que o de homens. Isso quando a fala de senadoras, deputadas e vereadoras não é cassada deliberadamente, como aconteceu com a vereadora da Câmara de Aparecida de Goiânia, Camila Rosa. Ela teve o microfone cortado pelo presidente da Câmara durante sua fala na sessão plenária. Então o senhor me respeita. Não, quem vai me respeitar é a senhora. Eu quero que o senhor respeite. Eu sou presidente, a senhora vai me respeitar. Eu respeito o senhor como presidente. A senhora vai me respeitar. Mas o senhor tem que me respeitar como Corta vereadora. o telefone dessa vereadora para mim. Agora. Bora. É isso que fazem com as mulheres na política. Neste caso, o promotor Milton Marcolino dos Santos Júnior pediu o arquivamento da denúncia. Se as colegas aqui tiveram chance de ler o texto do promotor, a gente pensaria que aquilo é um cidadão que não teve estudo, que não teve conhecimento, misógino, machista e que não entende realmente como deve se portar um deputado, um vereador, um agente político. Nós precisamos ainda de evoluir dentro das nossas instituições. Outro caso envolvendo tentativa de silenciamento de fala ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado Wellington Moura disse à deputada Mônica Seixas que iria colocar um cabresto na boca da parlamentar durante a sessão plenária. No momento que eu estiver ali, eu vou sempre colocar um cabresto
na sua boca, porque eu não vou permitir que Vossa Excelência perturbe a ordem dessa Assembleia. Não vai calar minha boca. Vou. Se eu tiver de presidente, eu vou todas as vezes. Por favor. Porque Vossa Excelência perturba a ordem, como está perturbando agora. Esse comportamento mereceu uma representação pelas mãos da doutora Raquel Branquinho. Isso chegou nas mãos da Procuradora Regional Eleitoral em São Paulo, doutora Paula Breyer. E hoje nós temos o primeiro deputado estadual com prerrogativa de foro denunciado perante o plenário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por violência política contra a mulher. É um crime de ação penal pública incondicionada. Tal é a gravidade dessa situação que transcende o interesse da própria vítima. É um interesse do Estado brasileiro, é um interesse da sociedade brasileira. Para a cientista política da Universidade Federal de Minas Gerais, a Lei de Combate à Violência Política de Gênero, à medida que for sendo colocada em prática, passa a fazer parte do que ela chama de um sistema de responsabilização institucional sensíveis a gênero. Então é possível imaginar um sem número de instituições públicas, né, ou de organizações e de regras dentro das organizações públicas que promovam, controlem de forma transparente e democrática a participação política das mulheres e das mulheres na sua pluralidade, na sua diversidade, das mulheres negras, indígenas, trans, lésbicas e por aí vai, para que as mulheres cada vez mais se sintam não expulsas e não agredidas ou violentadas nesses espaços, mas acolhidas. Para ajudar o Brasil a tomar conhecimento da lei, a Secretaria da Mulher da Câmara, em parceria com outras instituições como o Tribunal Superior Eleitoral, lançou campanha de combate à violência política contra a mulher. A campanha quer incentivar a denúncia de casos envolvendo violência política de gênero. As denúncias podem ser feitas pelo número 180, canal do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e por formulários disponíveis no site da Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral e na sala de atendimento ao cidadão do Ministério Público Eleitoral. Para ter acesso ao formulário do TSE, basta apontar o celular para o QR Code que aparece na sua tela. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Nossa atuação é essencial para impedir que situações de violência política resultem no apagamento de histórias, de resistências, como aconteceu com a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. O grande papel de nós mulheres no poder, que chegamos ao poder, é tornar o caminho daquelas que vêm depois de nós mais fácil. O meu sempre foi muito difícil, de tantas outras mulheres também. Minha obrigação aqui é não desistir. Desistir não está no meu vocabulário. Desistam eles, os machistas. Eu vim aqui para fazer o meu trabalho.